Continuando, pessoal, porque daí eu já tava recebendo aviso no celular, berrando 4G, 4 mega, vai explodir, para de gravar. Então parei de gravar, tá? Dando continuidade aqui, nós estávamos falando de base de cálculo do adicional de insalubridade, tá? É sobre o salário mínimo, não é sobre o salário do indivíduo, é sobre o mínimo, ok? Beleza? Tá. E aí ele é gradual, tá? Ele começa no mínimo, no grau mínimo, que é 10%, vai para um grau médio, que são 20%, e depois vai para o grau máximo de 40%. Como eu sei que é 10, 20 ou 40% em cima do salário mínimo, tá? Em cima do salário mínimo. Como eu sei isso aí, tá? Quem vai me dizer é perícia ou então as normas reguladoras. Esses são os únicos meios. Não é o empregador, não é o empregado, é um técnico especialista que vai dizer: esse ambiente é tantos por cento de insalubridade, no grau mínimo, médio ou máximo. É ele que vai dizer, o perito que vai dizer, tá? Lembrando que as normas reguladoras, as NR, são feitas por peritos, ok? Então não esqueçamos disso, beleza? A CCT e a ACT aqui novamente podem fixar esse valor mínimo, médio e máximo a mais. Então, por exemplo, por lei, que esses valores de 10, 20 e 40 estão no artigo 192 da CLT, por lei, esse é o mínimo, é daqui que não pode ir para baixo. Mas por ACT ou CCT você pode ter subindo, tá? Então, por exemplo, o mínimo pode ser 30%. O médio pode ser 60% e o máximo pode ser 80%, por exemplo. Mas você viu que é a mais daquele estipulado em lei, tá, pessoal? Então, muita atenção aqui, ok? A natureza salarial, como todo adicional, não preciso nem ficar repetindo isso, é natureza salarial, não é indenizatório, é salarial, você não está sendo indenizado por trabalhar em ambiente salubre, você está recebendo a mais por isso, por se colocar em risco. E é natureza salarial, ok? Eliminação do risco, pessoal. Artigo 194. Se eu elimino a insalubridade totalmente, eu não tenho mais direito a adicional de insalubridade, porque a insalubridade foi embora. Se não tem mais insalubridade, então não tem por que receber adicional de insalubridade. Agora, eu posso eliminar completamente isso, ou então eu posso vir a diminuir. Então, o adicional, por exemplo, que estava em 40%, pode vir a cair para 20% ou 10%, não tem problema, tá? E isso não representa uma perda para o empregado. Por quê? Porque você entende que está melhorando o ambiente de trabalho dele. Claro! Né? Eu vou ser indenizado porque eu ganhava 40% em cima. Eu falei, mas gente, melhorou o teu ambiente de trabalho. A jurisprudência, os tribunais entendem que isso não é passivo de indenização, mesmo que você tenha com habitualidade recebendo 40%, porque é mais benéfico para você ter um ambiente que não é salubre, insalubre, na verdade, ter um ambiente salubre, tá? Então, por isso não é passível de indenização. Eu sempre recebi 40%. Como que diminuiu? Gente, diminuiu porque melhorou o teu ambiente de trabalho, tá? Então, por ser mais benéfico para você, eles não enxergam isso como uma forma de direito adquirido, tá? Muito pelo contrário, eles celebram. Se você não está no ambiente que tenha insalubridade, melhor para você. Esse é o objetivo, na verdade, tá? Então, acabou a insalubridade, acabou o adicional. Sem papo. Ou pode vir a diminuir. Quero falar aqui de EPIs, pessoal, porque em ambientes insalubres você tem que fornecer EPIs, obrigatoriamente. Se não fornecer, mas é ali uma multa que você vai tomar, fora os danos morais, dê EPI pro pessoal, tá? Então, pessoal, EPI, dois diferenciais aqui. Se você der, primeiro, não basta só fornecer o EPI, ou seja, fulano, tô aqui o capacete, tô aqui o óculos, tô aqui o protetor auricular, tá aqui. Não é só fornecer, é fiscalizar. Por favor, gente, o que tem de jurisprudência falando sobre isso? Não basta fornecer, tem que fiscalizar. Você tem que ver que o Joãozinho tá botando EPI e usando EPI.
Porque se você não fiscalizar, é responsabilidade sua. É isso mesmo que vocês ouviram, é sua. É sua. O empregado é teu, você tem que fiscalizar que ele está usando o EPI. É tua responsabilidade fornecer e fiscalizar. Se você só fornecer, pomba, você vai tomar ali no tarrasqueta. Ah, mas eu dei EPI pra ele e tal, ele que se virava. Não, senhor. Tem que dar EPI e tem que fazer ele usar. Porque se ele não quiser usar, é demissão por justa causa. Porque é tua responsabilidade. Se você só forneceu e não fiscalizou e aconteceu algum acidente, o cara estourou o tímpano, o cara perdeu o olho, seja o que for. Ah, mas eu forneci EPI. Fiscalizou? Não. Então, vai pagar por isso. Cuidado. Isso já é assim, sumuladíssimo, tá? Anota a súmula. 289 do TST. Não basta fornecer, tem que fazer o cara usar. E o que fazer o cara usar? É fiscalizar. Olha aí, tá? Esse é um dos aspectos da EPI. O outro aspecto, pessoal, é que se a EPI cortar totalmente a insalubridade, não é devido adicional. Mesmo que ele esteja em um ambiente salubre. Por exemplo, o cara tá num lugar, num ambiente com muito ruído. Se eu der protetores auriculares para ele tão forte, mas tão bom de forte, e cortar totalmente o ruído, não é mais devido à insalubridade, porque o fator da insalubridade foi absolutamente abafado a 0%, né? Chegou a 0, se tornou salubre com aquele EPI. Sumiu a insalubridade com aquele EPI. Então não é devido adicional. Por mais que o ambiente continue sendo um ambiente de ruído, mas o EPI cortou esse ruído. Então, se o EPI cortou o ruído, não é mais devido o adicional de insalubridade. A mesma lógica para diminuição, tá? Era um ambiente de ruído que era assim insuportável, era o grau máximo, 40, mas o EPI não cortou tudo, mas diminuiu muito. Então, nesse caso, eu posso vir a ter um adicional que seja menor, tá? 10 ou 20%. Quem vai dizer isso? Perito. Só perito que vai dizer isso, tá, pessoal? Quando vocês pedem adicional de insalubridade, vocês vão alegar que o ambiente era insalubre, mas quem vai bater o martelo, não tendo própria ação, quem vai bater o martelo é perícia, porque o perito é o único agente capaz para dizer, olha, tem ou não tem insalubridade, porque senão qualquer poeirinha, qualquer ruidinho ia dar insalubridade e eles iam tentar pelo grau máximo. Quem vai dizer perito? Não é o juiz, não é o advogado, não é a empresa, é o perito. Beleza, gente? Ok? Então tá bom. Tá claro a questão do EPI, tá claro a questão do adicional, de insalubridade, tem aí algumas coisas aí para serem discutidas. Essa era uma aula bem gostosa de fazer ao vivo, né? Mas a gente não pode tudo nessa vida, né? Então, pessoal, eu vou passar para o adicional de periculosidade, tá? Artigo 193 da CLT, o adicional de insalubridade é o artigo 192 da CLT, tá? Agora, adicional de periculosidade, 193 da CLT. O que é um ambiente periculoso? É um ambiente perigoso. Então, periculoso, perigoso, periculoso, perigoso, periculoso, perigoso. Tá? Vocês não vão esquecer isso na hora da prova, porque eu fiquei falando periculoso, perigoso, periculoso, perigoso. E o que é um ambiente perigoso? É um ambiente que não é uma coisa que ao longo do tempo a pessoa vai ficando doente. Como, por exemplo, está exposta ao frio, ao calor, ao ruído. Ela é uma coisa que, do nada, as coisas podem explodir e dar um revertério total. Tava tudo limpo, tava tudo certo, tava tudo sem poeira, tudo sem ruído, mas explode. O troço explode. Então, por exemplo, inflamáveis, né, eletricidade, quem trabalha com energia elétrica, explosivos. Você pode perceber que o ambiente em volta dele não necessariamente está com condições de calor, de frio, de poeira, que são insalubres. Mas, se tiver algum fator de um piscar de olhos, a coisa toda pode ir para o brejo. O cara pode explodir, pode tomar um choque elétrico, pode, enfim, né? Por isso que é perigoso, porque não é ao longo do tempo ele vai ficando doente. De uma hora para outra ele pode bater as botas, tá? Ou sofrer um gravíssimo acidente, tá? E não tem como prever, tá? Então, por exemplo, o frentista, ele pode ganhar adicional de periculosidade. Já te explico o frentista mais especificamente. Pessoas que mexem naqueles cabos lá, o pessoal da Copel, com rede elétrica, ganha adicional de
periculosidade. Funcionários que trabalham em casas de fogos de artifício, periculosidade. Por quê? Porque de uma hora para outra coisa pode enveredar e explodir, tá? Deixa eu ver aqui. Uma coisa importante, tá, pessoal? E anotem aí, tá? A periculosidade, ela é ligada à engenharia do trabalho. Periculosidade é ligada à engenharia do trabalho. Por quê? Porque você vai estruturar um ambiente em que você vai evitar explosões, por exemplo. É engenharia. Eu preciso do engenheiro para me dizer, olha, que tipo de material eu uso nessa construção para que eu não tenha o risco de explodir. Então, por isso que é engenharia do trabalho, tá? A insalubridade, ela é ligada à medicina do trabalho. Por quê? Porque é ligada à questão do empregado ficar doente, tá? Então, ao longo do tempo, se ele se expor naquelas condições, ele vai ficar ruim, né? Então, quem lida aqui são os médicos da segurança e medicina do trabalho, tá? Por isso que insalubridade é ligada à medicina do trabalho, porque eu estou vendo a saúde. E a periculosidade é ligada à engenharia do trabalho, porque eu tenho que lidar com situações do ambiente para que ela não exploda, para que não aconteça um desastre, ok? Qual que é o melhor mecanismo que a gente coloca em construção aqui para que isso não aconteça? Tá? Você, por exemplo, não tem um controle sobre o sol, ou sobre o calor, ou sobre o frio, você tem que cortar isso, né? Isso, a exposição a longo termo vai prejudicando a pessoa. Há pessoas que entram em câmaras frigoríficas, por exemplo. Precisa ser frio, não tem como reduzir isso para melhorar a saúde, mas você tem EPI que corta isso, por exemplo, no casaco e tal, né? Uma proteção nesse sentido. Beleza, pessoal? A insalubridade, ela pode ser eliminada por EPI. Lembra que eu estava comentando aquilo lá, que eu posso eliminar totalmente ou diminuir a porcentagem. A periculosidade, não. Não há EPI no mundo que vai evitar que a gasolina exploda e pegue fogo. Não há EPI no mundo que vai evitar que você leve um choque. Se for levar o choque, vai levar um choque. Não há EPI no mundo que vai evitar que as coisas explodam lá, o fogo de artifício, a casa lá da pólvora e tal. Não tem EPI para isso. Nem para diminuir nada, não tem. Então, EPI só consegue reduzir as questões de insalubridade. A de periculosidade, não. Tá? Quem recebe adicional de periculosidade também, só para vocês terem uma curiosidade, são vigias. Já está, inclusive, simulado isso aí. Vigia por lidar com condições de perigo, de assalto, violência. Eles recebem adicional de periculosidade, tá? Pessoal, adicional, né? Então, ele é calculado sobre qual base? Quanto que eu recebo de periculosidade é calculado sobre o quê? Tá? Aqui, pessoal, nós temos o adicional de 30% sobre o salário total. Entramos novamente naquele começo de aula que eu falei para vocês, dizendo sobre o adicional sobre adicional. Se eu recebo horas extras, eu não posso usar o cômputo das horas extras para calcular meu adicional de periculosidade. Eu tenho que afastar, tá? Eu não posso ter adicional sobre adicional. E não é sobre a remuneração, é sobre salário. Salário, né, Nico? Né? Salário. Tá, Nico concorda. Salário, gente, tá? É sobre o salário, ok? 30% sobre o salário. Não é mínimo, é o salário do caboclo. O cara recebe 100 mil mensal, salário. É base de cálculo sobre 100 mil. 30% sobre 100 mil. É isso aí. O cara recebe R$2. Socorro. Liga para o Ministério Público do Trabalho. Isso é trabalho escravo. O cara recebe R$2 por mês. É 30% sobre os R$2, tadinho. Né? Entendeu, pessoal? É sobre o salário do caboclo. Tá? Não somente sobre o mínimo. Eu posso receber mais que o mínimo. A periculosidade, ele é sobre o salário total. Então, se eu recebo 5 mil, é 30% sobre 5 mil. Ou insalubridade é sobre o salário mínimo. Ponto. Se eu ganho 5 mil e tenho um ambiente salubre, eu vou ganhar sobre o salário mínimo. Não interessa que eu ganhe 5 mil, tá? A periculosidade já interessa, ok?
Aí você vai me perguntar, tá, prof, então eu posso ter ambientes que são insalubres e periculosos ao mesmo tempo? Claro, pode sim. Por exemplo, você trabalha em uma loja de fogos de artifícios que você tem que manter a temperatura extremamente fria, extremamente fria. Então você tem um ambiente insalubre e periculoso. E aí, somos dois? Não, 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 não. Ou é periculosidade, ou é insalubridade. Nico, fala aí pra eles, Nico. Ou é periculosidade, ou é insalubridade. Por favor. Ou! Nico até caiu aqui. Nico, comporte-se. Fique aqui. Ou, pessoal, ou, por favor. Ou eu pego insalubridade, ou eu pego periculosidade. Eu não posso somar os dois. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E agora a pergunta que não quer calar. Qual dos? Muito simples, é o que der mais. Aqui render mais. Se eu trabalho num ambiente que é insalubre e periculoso, eu vou, por perícia, né, e por cálculos trabalhistas, ver qual é o mais vantajoso. E vou pedir esse. Se é mais vantajoso, nem sei, depende. Ah, mas é 30%. Não sei, pessoal, depende. Depende de quanto você ganha, tá? Depende do lado da perícia que vai dar a porcentagem da insalubridade. Depende de muita coisa, tá? Então não é assim, o que é? Eu não sei, cada caso vai ser um caso. Mas então você vai chamar os seus peritos, você vai chamar o teu contador e vai dizer o que vai dar mais dinheiro. E é esse que você vai pedir. Beleza, pessoal? E não pode choramingar o outro. Se você entrar com uma ação pedindo periculosidade, dar mais um tempo e entrar com uma ação pedindo insalubridade, é má fé sua. Você vai ser tosado e ele vai ser multado por litigância de má fé. Não pode, tá? Beleza, pessoal? É super legal dessa aula de adicionais de insalubridade e periculosidade, tá? O outro adicional, pessoal, é por tempo de serviço. Vocês já devem ter ouvido falar desse adicional. Não é bem um adicional. Na verdade, ele é uma gratificação. Porque eu estou trabalhando há, por exemplo, 10 anos na empresa e vou ganhar um plus a mais, né? Isso muitas vezes pode vir numa forma de adicional. Mas ele não é obrigatório. Não existe um tempo para dizer, olha, a partir de, 5 anos de empresa, você é obrigado a ganhar adicional por tempo de serviço. Não, isso aí é um presente que o teu empregador te dá e ele te dá se ele quiser. Se você tiver 20 anos de empresa e nunca ganhar adicional por tempo de serviço, tudo bem. Não é obrigatório pagar, tá? Beleza? Então, fica aí como uma gratificação, uma liberalidade do teu empregador fazer ou não. E não tem um tempo mínimo, nem máximo. Então, o cara, a partir de 10 anos é obrigado a ganhar. Não, não tem nada na lei falando isso, tá, pessoal? Cuidado, ok? O outro adicional, pessoal, é o adicional de transferência, tá? É quando o empregado está de um local para outro, tá? Então, ele trabalha, por exemplo, em Curitiba, ele vai para São Paulo. Diferente de áreas de viagem, não é isso? Ele vai permanecer um tempo em São Paulo, não é uma semana, ele vai ficar muito mais do que isso, ele vai ficar meses ou anos trabalhando fora, tá? O adicional, pessoal, mas tem que ser para outro local, e tem que ser outro local distante, por exemplo, eu tô em Curitiba e eu vou para São José dos Pinhais. Não, não, tá? É perfeitamente plausível você fazer essa viagenzinha, essa transferência de municípios para municípios. São cidades mais distantes mesmo, em que, se eu não me engano, eu acho que o cômputo de 2 horas mais ou menos de diferença, tá? De deslocamento, né? Por exemplo, você mora em São Paulo e vai para Santos, daí eu entendo que já é perfeitamente cabível, porque não é ali do lado. Mas, enfim, tem gente que entende o contrário, né? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu ajeitar o mico aqui que fica caindo. Pronto. Fofinho. Pessoal, transferência, adicional de transferência, tá? O adicional de transferência, ele é devido na base de 25% sobre o salário. 25% sobre o salário. Não o mínimo, o salário da pessoa, tá? Se o caboclo recebe 5 mil, vai ser 25% sobre 5 mil, não sobre o mínimo, tá?
Ele é um adicional, pessoal, que ele é devido, e agora vocês vão sublinhar isso, por uma transferência provisória. Provisória. Eu vou, mas eu volto. E eu sei que eu volto. Um dia eu volto, tá? Nem que você fique 3, 4 meses, 1 ano, mas você sabe que você vai voltar, aí é devido o adicional, tá? Você tem que mudar de residência. Você tem que pegar as tuas trolhas, botar embaixo do braço e constituir em outro lugar. Tá? Você tem que ter essa mudança de residência. Por isso que ou não se configura o adicional de transferência quando você mora em Curitiba e trabalha em São José dos Pinhais. Você não mudou para São José dos Pinhais. Tá? Se você mudasse para São José dos Pinhais de forma provisória, talvez fosse concedido a questão do adicional. Mas tem que ter a mudança. Você tem que pegar as tuas trolhas e mudar de residência mesmo, tá? De um lugar para outro. E é provisório. Quando é permanente, não é devido, tá? Não é devido, é provisória, transferência provisória. Eu vou, mas eu volto, ok? Beleza, pessoal? Isso aí tá no artigo 469, parágrafo 3º da CLT, tá? Acúmulo de função, pessoal, tá? É aqui o último que eu vou passar para... é o último que eu vou passar para vocês. Acúmulo de função. O adicional de acúmulo de função, vocês têm que tomar cuidado, tá? Por quê? Porque o único lugar previsto isso é na Lei 6615 de 78, no artigo 3º. Então, na Lei 6.615 de 78, no artigo 3º. Essa lei é a lei do radialista. Aqui é o único lugar previsto em lei que fala sobre adicional de função, ou seja, o radialista pode acumular a função, tá? E vai receber um adicional por isso. Como não existe em nenhum outro lugar escrito expressamente sobre o adicional de função, ele não é devido. Eu não posso, por analogia, pegar essa lei 6615 de 78 e aplicar para o meu caso e pedir um adicional de função. Não entendemos assim. A jurisprudência, os tribunais não entendem dessa forma. Elas entendem que se era para ter um adicional, então ela teria que ser expresso. E como você não pode exigir nada que esteja fora da lei, tá? Nada que não esteja escrito, né, no ordenamento jurídico. Então, como não está previsto expressamente para outras categorias fora radialista, o adicional de função, não é devido. Não podemos usar por analogia, tá, pessoal? Beleza? É só para radialista. Ponto. O único que vai ganhar adicional de função é radialista. Se você não é radialista, você não vai ganhar adicional de função. E a vida é essa, tá? Pessoal, vocês têm matéria pra caramba pra ler, coisa pra cacete pra se inteirar. Só do Sérgio Pinto Martins tem um monte aí. Tem bastante coisa pra vocês verem. Vocês fiquem absolutamente à vontade para me procurar, para tirar dúvidas. Eu sei que eu passei bastante conteúdo para vocês, com detalhes chatos, mas vocês precisam entender essas bases de cálculo, vocês precisam saber essas diferenças de porcentagem, de quanto que vai receber, tá? E assim, encerramos aqui a matéria do bimestre, tá? A minha prova vai até aqui, ok? Estudem, pesquisem, tirem dúvidas. Você sabe aquelas recomendações todas. Não sai de casa, a não ser que seja extremamente necessário. Cuide dos seus velhinhos, né? Cuide do grupo de risco. Agradeçam os cientistas, agradeçam o pessoal que tá na linha de frente aí, os médicos, os agentes sanitários, os enfermeiros, o pessoal do SAMU, todo mundo aí que tá cuidando do pessoal pra gente poder ficar em casa, né? E é isso, gente. Eu tô com saudades de vocês, saudades de todo mundo. Eu vou passando maiores atividades ao longo das semanas. Eu não sei por quanto tempo, a princípio são 15 dias, espero que não tenhamos que ficar mais. Os trabalhos se mantêm, aquele lá que eu passei da equiparação salarial e a política salarial se mantém para a data da prova. Aproveitem para fazer o projeto de pesquisa, tá? Se inteirar aí no projeto de pesquisa.
Se quiserem, ainda assim mantém também a questão de você me trazer por escrito alguma coisa, o pré-projeto, né? Que você eventualmente queira que eu corrija, mas reforço novamente, não é obrigatório, ok? Entrega quem quer e mantemos para data da prova também, ok? Então, trabalhos e pré-projeto opcional, pré-projeto, trabalho não é opcional. É opcional, mas não é opcional. Eu vou avaliar, você faz se você quiser. O pré-projeto é totalmente opcional, eu não vou avaliar pré-projeto, tá bom? Pessoal, é isso. Muito obrigada. Nico agradece, né? Aprendemos muito com vocês, né? E aí nos vemos, não sei quando a gente se vê. Tomara que acabe logo essa quarentena. Beijo no coração de vocês. Tchau, Nico. Tchau, tchau.